Boa tarde, queridos amigos do Facebook, e de maneira muito especial aos meus queridos amigos de Mariporã, da página Eu Moro em Mariporã, que é administrada pelo meu primo Ademir Tomás Pereira. Hoje nós vamos contar a história de Mariporã a partir dos primórdios, a partir da era colonial. Nós vamos dividir essa história por etapas. Vamos comentar hoje sobre a era colonial em São Paulo. Tudo começou em 1607. Mariporã, antes era Juqueri, o Vale do Juqueri, só se tornou Mariporã a partir do dia 1º de 1949. E primeiro dia do ano, de 49, porque o ano novo, quando começou o ano de 49, Mariporã começava uma nova época, uma nova etapa da sua vida, que mudou de nome para a felicidade dos mariporanenses, porque até essa data eles eram considerados loucos, porque, como eu falei na outra vez, Mariporã tinha, no mesmo território de Mariporã, tinha num extremo o Hospital dos Loucos de Juqueri e do outro extremo a Vila de Juqueri. E o Hospital dos Loucos ficou muito mais famoso do que a vila, porque o Dr. Franco da Rocha, um psiquiatra, ele se comunicava até com Sigmund Freud, e esse sanatório ficou famoso no mundo inteiro. Então, a Vila de Juqueri era como se fosse um quintal daquele hospital, e isso deixava o povo da cidade muito constrangido. Foi quando uma comissão resolveu mudar de nome. Fizeram um plebiscito e colocaram 5 nomes para serem escolhidos, e aí foi escolhido Mariporã. Mais tarde, quando chegarmos na etapa da história republicana, aí nós contaremos mais detalhes. Então Mariporã está dentro do Vale do Juqueri. Pertencia ao município de Guarulhos. E aí então era uma vasta extensão de terras, coberta de mata fechada. Era uma floresta cortada por um rio que se chamava Rio Juqueri. Esse rio nascia no alto da cidade de Nazaré Paulista, percorria 72 quilômetros e cortava a cidade de Franco e chegava até o rio Tietê, no município vizinho de Santana do Parnaíba. Esse rio era dividido pelos índios em 3 etapas. A primeira etapa do rio se chamava Juqueri-Açu, que quer dizer rio abaixo. A outra parte era Juqueri-Arriba, Juqueri, rio acima, porque o rio descia do alto da cidade de Nazaré Paulista. E no centro de Mariporã, o rio era chamado de Juqueri-Campo. Então eram 3 etapas do rio. Aí o que aconteceu? A coroa portuguesa, que havia tomado posse de todas as terras aqui de São Paulo, resolveu doar terras, vastas extensões de terra, para os portugueses que residiam aqui no Planalto do Piratininga, para que eles desenvolvessem agricultura e formassem arranchamentos e futuras vilas, Foi então que a primeira sesmaria doada, uma vasta extensão de terra que tinha início no alto da Serra da Cantareira e descia até as margens do rio Juqueri. Essa vasta extensão de terra foi doada para a família Pires. E essas terras eles vieram e montaram um arranjamento. E era Salvador Pires e Inês Monteiro de Alvarenga. Esse casal, com os seus 10 filhos, vieram residir no Vale de Juqueri e começar ali um arranchamento,
depois se tornou uma fazenda e se tornou numa vila. E essa região ficou conhecida como bairro Santa Inês. E a ponte que hoje atravessa o rio Juqueri se chama Ponte Santa Inês. E a estrada, a primeira estrada que foi aberta para que essa família pudesse vir de São Paulo até a cidade de Juqueri, se chamava também, era homenagem a Inês Monteiro de Alvarenga. E o Salvador Pires resolveu construir uma capela para homenagear a sua esposa, Dona Inês. E a padroeira dela, logicamente, que era Santa Inês. E aí então ficou sendo, no primeiro momento, Vila de Santo Inês, Capela de Santo Inês. E eles desenvolveram ali vários tipos de cultura, né? Agricultura, cultivavam trigo, feijão, e foi muito próspera essa área aí deles. E eles levavam no lombo de burros ou nos índios carregadores até o porto de Santos para ser encaminhados para Portugal. Essa foi a primeira etapa do início de Mariporã. Inclusive tenho aqui um jornal que eu escrevi uma página inteira falando da colonização. A colonização. Aqui foi publicado no jornal Serra da Cantareira. Ficou muito interessante. Todo o pessoal da Serra ficou conhecendo quem era Dona Inês Monteiro de Alvarenga. E depois, eu vou mostrar agora aqui a foto dela. Espera só um momento, que aqui é um monte de papel. Aqui está o retrato feito a crayon, né, como eles diziam antigamente, da matrona, que Dona Inês era uma mulher, uma líder nata, e ela era chamada de a matrona. Algum tempo depois, Salvador Pires faleceu. Ele morreu vítima de uma emboscada indígena dos índios inimigos no caminho de Santos. Ele foi assassinado. Aí então Dona Inês assumiu o comando dessas terras, ela e os filhos. Ela era uma verdadeira líder, uma mulher muito conceituada aqui no Planalto de Piratininga. E então foi aí que começou a primeira etapa. Depois nós vamos voltar a comentar da Dona Inês, que ela teve uma participação muito grande na cidade de São Paulo, porque ela é considerada uma das mulheres mais cultas que São Paulo teve. Inclusive ela trabalhava com os jesuítas, ela era professora, e uma mulher assim bastante abalizada, uma mulher que tinha um pulso forte, foi a primeira administradora das terras de Juqueri. Depois nós vamos passar para outra etapa, que é a etapa do Amador Bueno da Ribeira, que é essa foto aqui. O Amador Bueno da Ribeira, que foi o segundo colonizador das terras de Juqueri. Ele recebeu essas terras em 1627. Em 1627, a Sesmaria foi assinada, uma área muito grande que começava no rio Juqueri e se estendia até as margens do rio Tubaia, rio Atibaia. E então, como ele não podia, porque ele era um dos líderes lá da Câmara no Planalto, ele deixou as terras para o seu filho Antônio Bueno cultivar. Tanto que no primeiro momento, essas terras se chamaram Vila Antônio Bueno, que era o filho do Amador. Depois, bem mais tarde, passou a ser Terra Preta. Então a Capela da Terra Preta é o centro das terras de Amador Bueno. E a Capela Santa Inês, o centro das terras de Dona Inês Monteiro de Alvarenga. E o que aconteceu nesse meio tempo? A coroa doou essas terras, e a coroa não queria saber se tinha tribo indígena, o que tinha. Ele doava e tudo bem, aí os índios que se danassem, né?
E antes do Amador receber as terras, existia uma aldeia muito grande aí, entre a Terra Preta e Atibaia. E era a aldeia do índio Maracanã, um grande cacique, um grande índio. Maracanã, que da língua tupi-guarani, quer dizer ave que fala, que é a arara, a ave matraca, né? E nessa tribo aí que existia aí, o Maracanã acolhia os índios, escondia os índios quando os índios eram perseguidos pelos bandeirantes. Porque vocês sabem que no primeiro momento da colonização, eles não usavam a escravatura negra, eles usavam os índios como escravos, né? Eles saíam capturando índios pelas matas e traziam para suas fazendas, para trabalhar nas terras. Aí eles davam o nome de ouro vermelho. Os índios eram chamados de ouro vermelho, os negros de ouro negros. Mas aí nós não tínhamos ainda escravo negro, era só a escravatura indígena, que vinham trabalhar nas terras desses novos proprietários do Vale do Juqueri. Aí o que aconteceu com o índio Maracanã? Ele perdeu as terras, porque aí o Amador era dono, deve ter expulsado os índios, porque não há relato nenhum o que fizeram com os índios do cacique Maracanã. Tanto que na divisa de Atibaia com Jarinu tem o bairro Maracanã, que era ali onde funcionou, onde existiu a tribo do cacique Maracanã. Aí então, o que aconteceu? O Antônio Bueno, filho do Amador Bueno, administrou essas terras. Imagina que tamanho de terra, começando do Vale do Juqueri, do Rio Juqueri, até próximo do Rio Atibaia. É muita terra, né, gente? Muita terra. Tanto que a coroa portuguesa, ela premiava as fazendas que mais produziam. E durante muito tempo, a fazenda da Dona Inês e a fazenda do Antônio Bueno eram as que mais contribuíam para a coroa portuguesa. E tenho até as tabelas, eu tenho aqui guardado, do tanto que essas terras de Mariporã eram consideradas terras muito férteis, muito férteis. E aí nós vamos novamente dar um salto aí na história. A história é muito longa, gente, não dá para ficar sendo muito minucioso, porque o tempo é muito curto, né? Tem que ser resumida. Aí veio a terceira etapa da colonização, que foi a etapa de Mariporã Campo. Então, como eu disse, o rio era dividido em 3 partes. A Dona Inês ficou com a parte Juqueri-Açu, que era o rio abaixo. O Amador Bueno, a Juqueri-Arriba, que era rio acima. E agora vem a etapa dos que conseguiram a Sesmaria do lado em frente ao rio Juqueri Campo, que é mais plano, né? E foi em 1647, que aí quem que recebeu essas terras? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui um momento. Espera só um pouquinho aqui. Era Pedro Aragonês e Antônio Dormundo, que receberam essas terras de Mariporã Campo. E onde essa fazenda aí da Mariporã, no lugar mais plano, se tornou o centro da cidade de Mariporã. Aí o que aconteceu? O Amador Bueno, como era um líder lá no Planalto Piratininga, ele veio e sugeriu que se construísse uma igreja ali. Foi então que construíram a igreja Nossa Senhora do Desterro. Isso em 1647. E a igreja foi construída em homenagem a Nossa Senhora do Desterro. Por quê? Porque esses portugueses que vieram nos primórdios de São Paulo, eles eram a escória em Portugal. Eles eram presos, eram pessoas que estavam cumprindo pena. Então, eles foram degradados para São Paulo
para começar a colonização dessa região. E eles trabalharam bastante, né, muito, se tornaram até homens nobres. Até diziam lá em Portugal, quando eles voltavam a Portugal, depois que adquiria essas terras, toda essa situação que melhorava a situação financeira deles, eles voltavam e iam visitar a corte. Foi daí que surgiu aquela expressão fidalgo. Ele é fidalgo, ele é um fidalgo. Quer dizer, ele é filho de algo, filho de alguém conceituado. Mas esse pessoal que ia aqui de São Paulo, um ou outro, né, nem todos, que iam lá para Portugal, para a corte, aí eles não eram chamados de fidalgo. Aí os fofoqueiros de plantão lá da corte falavam assim que eles não eram fidalgo, eles eram filhos, um palavrão, desculpa, eu vou falar o palavrão, eles eram filhos da puta, porque eles eram escarcerados e pessoas desclassificadas na sociedade portuguesa, que foram degradados. Aí eles escolheram Nossa Senhora do Desterro como padroeira, lembrando que Nossa Senhora foi desterrada, ela e São José, da sua terra para fugir, né, do tirano Herodes, que queria matar o menino. Então eles escolheram Nossa Senhora do Desterro como padroeira deles, porque eles eram também os desterrados. Então, por isso que o Amador escolheu como padroeira da cidade Nossa Senhora do Desterro. E esse Pedro Aragonês foi o primeiro fazendeiro que trouxe escravos negros. Escravos negros. Foi só em 1647 que começou a chegar a escravatura negra, o ouro negro, e começou a diminuir a escravatura dos índios, o ouro vermelho. E aí então, a Mariporã se tornou, Juqueri, se tornou uma das terras mais férteis de São Paulo. E aí, eles classificavam, né, as melhores terras, recebiam um prêmio, né? Eu tenho até uma tabelinha aí que uma hora eu vou achar e vou mostrar para vocês. E as 3 cidades consideradas as melhores terras produtivas começavam com a letra J. Juqueri, em primeiro lugar, Jacareí e Jundiaí. Tanto que as terras de Mariporã eram e são, que a terra não mudou, ela continua fértil. O que aconteceu? Na época da colonização, as terras já eram férteis, produziam trigo, uva e recebeu muitos prêmios da coroa. Aí o que aconteceu? Nos anos 70, como eu trabalhei, eu entrei na prefeitura em 1968, concursado, e eu comecei trabalhando como escriturário, depois eu passei a ser lançador de tributos, e depois eu fui também indicado para ser o encarregado do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então nesse período foi que eu vi que realmente as terras eram férteis, porque o INCRA, eles checavam, né, eles sabiam, eles têm os técnicos, né, que avaliavam as terras. Tanto que os japoneses vieram aqui a Mariporã e tornaram assim a cidade muito rica. Eles trouxeram métodos avançados, né? E a cidade passou a produzir um número muito grande de hortaliças, de hortigranjeiros, né? Aí quando a represa, aí eu dei um salto na história para explicar a questão da fertilidade das terras. Aí começou com a vinda da represa, todo mundo queria criar loteamentos, então a cidade ia ser loteada. Foi aí que houve uma briga entre o INCRA e a prefeitura, porque o INCRA, para aprovar um loteamento, tinha que ter o laudo de aprovação do INCRA. E nessa época eu era encarregado do INCRA. E aí então era um conflito muito grande entre os dois poderes, né? O poder da instituição, né, INCRA, e da prefeitura de Mariporã, que estava mais interessada no loteamento do que no cultivo de
produtos agrícolas. Tanto que, em 1972, Mariporã recebeu um prêmio internacional. O gengibre, Mariporã exportava gengibre para o mundo inteiro. E Mariporã recebeu um prêmio, o melhor gengibre do mundo. Melhor gengibre do mundo. Mas o prefeito, na época, recusou o prêmio. Foi quando passaram esse prêmio para o outro município que estava em segundo lugar, que era o município de Piedade, cidade de Piedade, que eu não me engano é perto de Botucatu. Então, isso veio provar que realmente as terras eram férteis. E foi o que aconteceu. E nesse período aí foi um período difícil, porque eu era encarregado do INCRA, e quando os sitiantes, que eram muitos oleiros, vinham recadastrar suas terras, eles recadastravam não só as terras, mas a vida deles. A terra é a vida deles, onde eles produzem o alimento, onde eles fazem o tijolo para construir a sua casa, a sua residência. E eu, ainda bem que eu tinha muita paciência naquela época, hoje não tenho muita. Eu ouvia gente lamúrias, via gente chorando, contando que as terras foram desapropriadas. Muito triste esse período. Até eu sempre digo isso. Mariporã tem uma represa, a represa Paiva de Castro. Essa represa, ela foi inundada não só pelas águas, ela começou a ser inundada pelas lágrimas, muitas lágrimas que eu vi correr de muitos rostos aí em Mariporã. E muitos advogados espertalhões que aproveitaram desse momento para aumentar a sua conta bancária. Gente, eu dei um salto na história para falar para vocês da importância das terras de Juqueri. Então vamos voltar um pouco mais no período colonial. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, dá licença. Aí houve momentos muito tristes também aí na época da colonização. Porque não era só a família, essas três famílias que receberam. Essas três famílias receberam a sesmaria, áreas muito grandes. Mas tinha outros proprietários que receberam áreas menores. E começou então uma guerra entre duas famílias. A família que fundou Atibaia, família Camargo, que brigava, guerreava com a família Pires. Brigas por causa de terras, por causa de que eles queriam cada um ser mais dominar mais que o outro. Mas é bom que eu explique para vocês que Mariporã é a cidade mais antiga. Mariporã, Vale do Juqueri, Vila do Juqueri. Porque vejam só, Atibaia só nasceu em 24 de junho de 1665. Mariporã começou em 1606. Bragança Paulista só foi fundada em 1763. Veja quantos anos depois. Nazaré Paulista em 1850. A Franco da Rocha fazia parte da Vila do Juqueri e foi emancipada em 44. Caieiras também fazia parte da Vila do Juqueri, foi emancipada em 64, e Francisco Morato também foi emancipado em 1954. Então vocês vejam que Mariporã era a cidade mais antiga dessa região toda aí. E acontece o seguinte, houve uma guerra terrível entre as duas famílias. Houve muita morte, assassinatos, e havia dois caminhos para a Vila de Juqueri. Um caminho que era pela Serra da Cantareira, a Estrada Santo Inês, e a outro caminho era o caminho dos Camargos, que eram os fundadores de Atibaia, que era o caminho onde se tornou depois a Estrada Velha de Bragança, em 1924. E essa guerra, gente, ocorreu muito sangue, muito sangue.
Recentemente, participei de um programa da Record, acho que vocês viram que eu já postei, o Balança Geral, que queria saber, foi para Mariporã para saber, desvendar um mistério. Porque aqui em São Paulo, tem muita gente que nem sabe que existe Mariporã aqui em São Paulo, viu? Para muita gente não sabe. E corria um boato, tinha uma lenda aqui em São Paulo, que nas proximidades da nossa capital, tinha uma cidade que foi engolida pelas águas. Aí o Balanço Geral pediu para a repórter ir a Mariporã levantar isso, para ver se existia mesmo essa cidade submersa que falavam. Tá muito bonita essa reportagem. Se vocês quiserem que eu republique, depois eu posso republicar para vocês verem melhor. E aí foi quando eu contei a história dessa guerra entre as famílias. Porque uma moça que era filho da família Camargo se apaixonou por um filho da dona Inês, chamava Álvaro, e a moça chamava Leonor. Aí aconteceu uma tragédia. Por quê? Porque na calada da noite, Leonor se encontrava com seu amante, que era, o nome dele era Antônio Barros, que tinha uma área grande também, próxima à dona Inês. E acontecia que, quando o filho da dona Inês ia para as matas, porque os homens não ficavam nas fazendas. Quem administrava as fazendas eram as mulheres. Os homens saíam, eram os bandeirantes, se embrenhavam nas matas para conquistar novos domínios, novas terras, né? E aí então o Álvaro, filho da dona Inês, ficou sabendo que a mulher dele o traía com esse senhor vizinho, que era, por sinal, casado com a Maria Pires, que era irmã desse Álvaro. Aí o Álvaro um dia veio antes da data e flagrou os dois na capela. Imagina vocês, dentro da capela da Santa Inês eles se encontravam à noite. Imagina vocês, que desrespeito à capela, para fazer as suas coisas íntimas dentro de uma capela. Acontece que o Álvaro chegou de repente, e o Álvaro flagrou os dois juntos. Agora, existem duas versões para essa história. Uma versão, que o Álvaro era um exímio atirador de flecha, né? Ele aprendeu com os índios. Há uma corrente que diz que ele atravessou o corpo dos dois com uma flecha. Devia ser uma flecha muito grande, né, pelo jeito. E outros dizem que foi através de um facão. Matou os dois. Deu um banho de sangue na capela Santa Inês. A Maria, que era a esposa desse senhor, ela desesperada, ela saiu a cavalo, a galope, e se jogou no rio Tietê, morreu afogada. Olha que tragédia. Aí a dona Inês foi obrigada a fazer 2 enterros, 3 enterros, da nora, do genro, da nora, do genro e da filha. Imagina vocês. Aí a polícia do Planalto Piratininga veio procurar o Álvaro para levar o Álvaro preso. Levou o Álvaro preso. No dia seguinte, que ele já estava lá preso, lá no Planalto, a dona Inês ficou sabendo que iam levar o Álvaro para ser julgado no Rio de Janeiro. Então o que ela fez? Ela chamou 25 índios, os melhores e mais valentes índios da sua fazenda, os índios flecheiros, e ela saiu a galope com esses 25 índios para ir lá na cidade de Paraty. De Paraty que eles iam para o Rio de Janeiro. Aí ela ficou em cima de uma pedra esperando o que ia acontecer. Aí ela percebeu que estavam tramando alguma coisa terrível contra o filho. E realmente,
puseram uma pedra no pescoço do filho dela e atiraram o corpo no fundo do mar. Ela, em cima daquela pedra, ela levantou bem alto a carabina e jurou que ela ia vingar o filho dela. Resultado, gente, começou uma guerra sangrenta que levou 10 anos. 10 anos para terminar, porque o Fernão Dias Paes Leme é que conciliou, entendeu? Fez a conciliação das famílias, aí então acabou a guerra, que estava levando São Paulo à loucura. E diz uma lenda, quando eu conto história, gente, de assombração, disso, daquilo, a Câmara uma vez falou que todas essas histórias vinham da minha cabeça maluca. A Câmara uma vez fez uma moção de repúdio ao professor Pedro, porque ele conta mentiras, porque ele inventa histórias. Me crucificaram na Câmara no dia 28 de maio de 98. E então, essa história é muito triste. E os meus alunos, eu tive muitos alunos, vocês sabem, eu trabalhei quase 30 anos em Mariporã. Eu pedia para os alunos, a maioria vinha de bairros, especialmente os do curso noturno. Eu pedia a eles que trouxessem texto dos seus bairros, que conversassem com os seus pais, com as suas mães, com os seus avós, para saber as histórias do passado. E esses alunos, traziam história, e principalmente os que moravam na Serra da Cantareira. Eles traziam relatos que lá na serra, aquela estrada Santinês, à noite ouviam gritos, o tilintar de espadas batendo uma com a outra, escaramuças noturnas, sabe? Cavalgada. Diz que durante muito tempo a família dele ouvia isso. Por quê? Porque ficou impregnado na memória, do subconsciente das pessoas, toda essa tragédia que marcou a história de São Paulo. E o Jung, né, psicanalista, ele diz que realmente isso acontece, que fica na memória da família, passa de pai para filho essas histórias. Então, gente, a história de Mariporã é lindíssima, lindíssima. E quando eu vou contar nas escolas, ou vou contar na Câmara, como eu fui muitas vezes, as pessoas gostam de ouvir história. Acho que porque eu herdei do meu pai, porque meu pai, segundo a dona Glorinha, a professora Glorinha, que todo mundo conhece, que foi a professora símbolo de Mariporã, ela dizia para mim, quando eu começava a contar a história: Pedro, você tem por quem puxar, porque o seu pai foi o melhor contador de história da cidade, músico, rezador e contador de história. Aí os meus alunos traziam histórias mais fantásticas, inclusive essa questão da maldição dos padres, a maldição dos defuntos insepultos. 3 maldições teve em Mariporã. A maldição do padre, que as pessoas tinham medo que o padre tinha amaldiçoado a cidade. A maldição dos pretos velhos e das mães pretas. Quem trouxe essa história dos pretos velhos e das mães pretas foram os meus alunos da Serra da Mata Fria. A Serra da Mata Fria é considerado o quilombo de Mariporã, onde se concentrava um número muito grande de negros. E as senhoras idosas contavam que Mariporã recebeu a maldição porque demoliram a igreja de Mariporã, do Rosário. E eles diziam que na torre da igreja do Rosário habitavam espíritos da Mães Preta e pretos velhos. E aí que a cidade só ia poder voltar aos trilhos quando reconstruísse a igreja do Rosário, que foi construída em 1870 pelos escravos e era a sede da Irmandade dos Homens Pretos. Eu vou depois dedicar um capítulo, gente, quero dedicar um capítulo para resgatar a história da cultura afrodescendente em Mariporã. A história dos afrodescendentes é muito linda, gente. Vocês precisam conhecer essa história, valorizar a cultura negra em Mariporã.
E então é isso, gente. Mariporã é muito rica em história, a história é muito linda, e é muito lindo também as crendices, as tradições, só que não exploraram muito isso aí ao longo. Mariporã não sabe que a história, principalmente os vereadores, nesses anos todos que eu tenho visto, que tem passado, eu percebo que é um ou outro vereador só que se interessa pela história. Por isso que acontece tantas barbáries aí na cidade, porque não se respeitam as igrejas. Onde já se viu derrubar uma igreja de 100 anos de igreja, e depois vem um prefeito e fala assim: ah, vamos derrubar essa igreja não tem valor nenhum histórico, não tem valor nenhum arquitetônico. Por quê? Porque não foi pesquisar história. Porque se fosse pesquisar história, pelo contrário, ia restaurar essa igreja. Mas eu vou ter um tempo que eu vou contar só sobre isso minuciosamente para vocês, gente. Tem muita história para contar. Nossa Senhora, o que tem de história. Mariporã, 400 e tantos anos de história. É muita história bonita para se contar. Acho que já deu para parar, né, gente? Porque já falei muito. E eu queria mostrar para vocês que eu sempre escrevi para os jornais. Páginas e páginas. Eu escrevi uma cronologia da história de Mariporã, que saiu nas páginas do Jornal da Cidade. Olha assim, páginas inteiras. 3 páginas inteiras do jornal, olha, contando a história cronologicamente, que vai sair em livro. A Igreja do Rosário dos Negros, eu escrevi, olha só, aqui, 2 páginas do jornal, 2 páginas inteiras do jornal, contando sobre a história da Igreja do Rosário. Então, eu acho que se eu devo parar por aqui, porque é um pouco longo. Vou falar com o meu técnico aqui. Dá para ir mais um pouco? Então tá bom. Gente, depois eu vou falar assim, etapa por etapa. Vou falar do Brasil. Falei do Brasil, do Mariporã colonial. Depois eu vou falar do Mariporã republicano. Foi muito importante, porque Mariporã republicano, nós temos uma personagem, novamente uma mulher, gente. Mulher, pasmem vocês. A importância da mulher na história de Mariporã. A Mariporã foi fundado por uma mulher, Dona Inês Monteiro de Alvarenga. Mariporã foi emancipada por uma mulher, pela Dona Lilá Elisiária Camargo de Fagundes. Foi ela. Disseram no momento que foi o filho, Coronel Fagundes. Não é verdade. Por quê? Quando a cidade foi emancipada, o Coronel Fagundes tinha só 21 anos de idade. E naquele tempo, a maioridade, vocês sabem disso, começava aos 21 anos. Então, quem foi que batalhou para emancipar Mariporã de Guarulhos em 1989 foi Dona Elisária Cristina de Camargo Fagundes. E pasmem vocês, ela não tem nome de praça, de escola, de nada. Olha que injustiça para com uma grande mulher valorosa. Ela ia a cavalo a São Paulo, ao Palácio do Governo, para requisitar coisas para o município, para a vila. Então foi uma mulher muito valente, porque ela se embrenhava lá nas estradas, porque antigamente era uma estradinha apertada. Só em 1924 que se tornou uma estrada alargada, que era a Estrada Velha de Bragança, entenderam? Então, é muita coisa, gente. Eu acho que agora já posso parar, né? Eu falei muito, que vocês estão cansados, né? E eu vou mostrar também aqui, outras páginas. Eu escrevi muita página do jornal. Sobre o Padre Lélio, eu escrevi uma página inteira sobre o Padre Lélio. Tanto que, graças a essa biografia que eu fiz aqui, deram o nome dele
para o Centro Cultural Educacional da cidade. Aqui eu consegui, com os meus relatos, que o jornal do Estadão viesse para Mariporã fazer uma reportagem sobre a Multifilmes. Nossa Hollywood era aqui. Então, gente, eu tenho um material muito rico aqui sobre a história de Mariporã, que depois que o memorial estiver pronto, graças ao Beto, que tem que se elogiar o Beto Massucatos, que ele é o novo memorialista da cidade. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso nesse memorial. Quando o prefeito Aladim conseguir um espaço maior para o memorial, aí eu vou doar muito material para esse memorial. Então, gente, eu vou ficar por aqui hoje e voltarei na próxima semana com mais notícias, com mais histórias, com mais causos, porque eu não sou um historiador. Eu não tenho conhecimentos científicos, não fiz curso de história, não me especializei em história. Eu conto história de Mariporã porque eu trabalhei na biblioteca e eu percebi um momento que Mariporã não tinha história escrita. E aí eu fui em campo buscar dados, buscar elementos para construir a história da cidade. Então, gente, obrigado pela sua atenção. Eu espero que não tenha esgotado a paciência de vocês, porque eu sei tanta história que quando eu começo a falar, eu não paro mais. Então, eu vou terminar aqui. Um abraço para todos vocês, que Deus os abençoe. Agradeço a atenção, o carinho de vocês para comigo e vamos continuar a contar a história de Mariporã. E vocês me mandem perguntas. O meu e-mail é mabran, com N de navio, 66@gmail.com. Então é isso, gente. Um abraço, um beijão para vocês. Adoro contar a história da minha cidade, da terra onde eu nasci, a terra onde meu pai nasceu. Minha mãe nasceu em Nazaré, veio mocinha para Mariporã. Meu pai nasceu no dia 23 de fevereiro de 1901. E então, eu sei a história toda, sabe? Também meu pai contava. Eu era menino ainda, eu sentava no colo do meu pai na beira do fogão e ele contando história. Porque aí, perto de onde eu moro tinha um matadouro. Então vinham os homens trazendo os bois, a boiada, e eles chegavam na minha casa, porque era uma chacrinha que meu pai tinha no centro de Mariporã. E eles iam tomar um cafezinho com meu pai e comer a paçoca de amendoim ou de carne seca que a minha mãe fazia. Aí então, eu sentado no colo do meu pai, eu escutando as histórias, vai contando história. Meu pai cantava músicas antigas, né? E aí foi que eu fui aprendendo, assimilando as histórias. Então, gente, um abraço para vocês. E pena que eu não trouxe aqui para vocês ouvirem uma música feita pelo Chico Buarque que fala quem é essa mulher. E quando eu vi essa música, eu lembrei muito da Dona Inês, porque a mulher que ele fala é a mulher que na ditadura militar teve o filho assassinado e jogado de cima de um avião no mar da Guanabara. E essa história, quem é essa mulher que chora como o badalar dos sinos? Queria abraçar o meu menino que mora na escuridão. Quem é essa mulher que canta sempre este estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que chora ao sonar de um sino? Só queria abraçar o meu menino que mora no fundo do mar. Mais ou menos assim, uma música linda que quando eu ouço eu lembro muito da Dona Inês Monteiro de Alvarenga. É isso, gente. Obrigado pela atenção.
Um beijo para vocês todos, um abraço muito forte. Em breve voltaremos. O meu amigo aqui, o Serginho, que é o técnico aqui, que está me acompanhando, eu agradeço muito a ele. E no próximo sábado, talvez a gente volte com novas etapas da história de Juqueri, Mairiporã. Obrigado a todos, um beijo no coração de todos vocês, Em breve nos encontraremos de novo. Bye, bye.